Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Valadares, Meu nome é Igor Ribeiro. nós somos do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura da Universidade Federal do Pampa, campus Itaqui. E hoje a gente está aqui para falar para vocês sobre o comando for, um algoritmo da linguagem de programação. Fazer coisas repetidamente é chamado de repetição ou laço, do inglês looping. Quando um programador de computador escreve um programa que conta até 1 milhão, ele escreve um laço. Chama-se laço pois é um pedaço de instruções que é executado um determinado número de vezes. O looping, ele consiste numa interação que contém um laço que está baseado no repetir, que diz a sequência inteira se repita. Porém, não tem uma condição de parada, sendo assim então um laço infinito. A maioria das declarações de laço tem algum tipo de condição que diz ao programa parar de repetir ou até tal objetivo ser desejado. Uma modificação simples na interação pode consertar este laço, para fazê-lo deixar de ser infinito. Sobre a estrutura de um for, o seu formato pode ficar um pouco confuso. Então veremos um passo de cada vez. Analisando o algoritmo ali dentro, nós vemos que a primeira parte, antes do primeiro ponto e vírgula, é o início. A segunda parte, é o enquanto verdade, e a terceira parte é faça isso. Após o for, você vai ter uma declaração que será executada. Então, depois do comando, for vem um parênteses, e depois da declaração vem um ponto e vírgula. Os laços são uma parte essencial na programação. Assim, como entender seus princípios é fundamental para avançar no entendimento dessa linguagem. Está ligado a esse conceito um que você deve conhecer, a incrementação. Um conceito que diz respeito a incrementar algo. Assim, quando os laços passam por várias iterações, as variáveis são incrementadas ou diminuídas para ajudar o computador a controlar as coisas. Logo, conceitos de loop e incremento estão intimamente ligados. Então, aqui nós temos um exemplo de como fazer uma matriz com apenas dois comandos for. Os outros dois serão apenas para imprimir essa matriz. Na primeira e na segunda linha temos a declaração das bibliotecas. A quarta linha é a nossa função principal e única, né? A linha 6, ela declara as nossas variáveis utilizadas, 6 e 7 declara as variáveis utilizadas no decorrer do algoritmo. Então nós temos ali a linha 6 declarando o número de linhas como 5 e o número de colunas como 5, nlim e ncol, as variáveis i e j, que foram usadas somente como contadoras. E na sétima linha temos a declaração da nossa matriz. Pode ver que o número de linhas e o número de colunas estão dentro de colchetes, né? Que no caso, dois colchetes, né? E isso significa que é uma matriz. Se fosse apenas uma, seria um vetor. A linha 8, a linha 7 declara a nossa matriz, com o número de linhas e o número de colunas. Se fosse apenas o número de linhas, seria um vetor, né? A linha 8, nós já implementamos o primeiro for. Vocês podem ver que o i igual a zero declara a nossa variável i com valor zero. Este é o início do nosso for. O meio do nosso for, que é o enquanto verdade, declara que enquanto o i for menor do que o número de linhas, que está declarado como 5, ou seja, enquanto o i, que é 0, for menor do que 5, enquanto 0 for menor que 5, faça, então a terceira parte do parênteses ali, i mais. Incremente 1 ao valor do i. Então nós temos que o primeiro for vai se repetir 5 vezes. Enquanto a linha 9, temos nosso segundo for, que funciona no mesmo esquema da linha 8, porém, estamos trabalhando com o número de colunas e a variável j. Então, enquanto j for menor do que 0, for menor do que 5, enquanto j, que é 0, for menor do que 5, adicione 1, incremente 1 ao valor de j. Repare que tanto o segundo for, quanto a declaração,
que é ali que está na linha 10, não estão separadas por colchetes. Isto, eles não são necessários quando a operação é igual a uma linha. Se a sua operação for de uma linha, o seu for não precisa vir com colchetes, né? Perdão, com as chaves. Eu estava falando errado, com as chaves. Então, aqui na 12ª linha, nós temos o nosso segundo for, que tem como função imprimir a minha matriz. Neste segundo for, então temos aqui na 12ª linha o nosso terceiro for, que tem como função imprimir a nossa matriz. Esse terceiro for, eu utilizei ele com chaves, só para ter um exemplo, né, com chaves, sem chaves, para vocês verem como funciona igual. Então, está basicamente dizendo que o início, que o i é igual a 0, o enquanto verdade, enquanto o i for menor do que o número de linhas, enquanto o 0 for menor do que 5, adicione 1 ao valor de i. Já no próximo for, temos o mesmo esquema, só que com o j. Então, quando o j for menor do que 0, for menor do que 5, adicione 1 ao valor de j. E pula para a declaração, que diz que é para imprimir, né, printf ali, o valor da matriz ij. Então esse valor ij vai variar, né, conforme as iterações do for. Repara que ali dentro da porcentagem d, ali dentro do printf, tem um /t. Esse /t serve para imprimir em tabela, em formato de tabela. Ou seja, o nosso resultado será igual a uma matriz mesmo. Vocês podem reparar que depois desse printf, nós temos o printf /n ali. Ele é para dar o espaçamento de cada linha, porque senão vai ficar tudo numa linha só. Ou seja, quando tiver 5 itens na linha, ele é para... Repare que ali no próximo printf é para dar o espaçamento entre as matrizes. Ou seja, o resultado vai ser igual a uma matriz. Bom, rodando esse algoritmo, nós vamos ter esse resultado aqui. Então, esse daí é o resultado. Uma matriz 5×5 com os valores pré-definidos de 30, né? Que foi deixado ali no meio do código. Eu vou dar um exemplo aqui de como fazer uma matriz com comando for. Basicamente, a gente usa 2 for para imprimir, 2 for para fazer a matriz e 2 para imprimir. Então, nós temos aqui a biblioteca include stdio, a declaração da nossa função aqui na terceira linha. Na quinta linha, nós estamos declarando os números inteiros de uma matriz 10×10 e das variáveis i e j. Elas serão usadas como contadores. Aqui dentro desses colchetes na matriz, indica que um será para a linha e o segundo será para a coluna. Isso aqui indica que é uma matriz, porque se fosse apenas um colchete, seria um vetor. Como estamos trabalhando com matriz, então precisamos de 2 colchetes. Na linha 7, nós temos o printf para entrar com a nossa matriz. Isso aqui você irá dar os valores da matriz, para poder imprimir em forma de matriz. Então, na linha 8, nós temos o for com a variável i, que enquanto i for igual a 0 e i for menor que 2, acrescenta 1 ao valor de i. E na linha 9, nós temos outro for, só que com a variável j, que seria para as colunas. Enquanto j for igual a 0 e j for menor que 2, adiciona 1 ao valor de j. Então, dentro desse segundo for, nós temos o comando scanf, que é para pegar os números que você inseriu, no caso, e jogar para a matriz. Então, esses contadores aqui, primeiramente, quando você inserir o seu primeiro número, vai para a primeira linha, a primeira coluna da sua matriz. O segundo número
vai para a segunda linha, não, vai para a primeira linha da segunda coluna da sua matriz. E até você concluir, até você preencher ela. No caso aqui, como I é menor que 2 e J é menor que 2, então isso vai se repetir duas vezes. Então a gente vai ter uma matriz 2 por 2. Bom, após ter inserido a sua matriz 2 por 2 na linha 11, esses contadores esses contadores forem satisfeitos, enquanto os contadores I e J forem menor que 2, a partir do momento que I e J forem maior que 2, deixa de ser verdade e esses dois fors param de funcionar. Então, na linha 14, nós temos o printf de que aqui está a sua matriz, então os dois próximos fors será para imprimir a sua matriz. Aqui na linha 16, nós temos o primeiro for, que deve ser igual, o terceiro for que deve ser igual aos dois primeiros. Então, o I igual a 0, I menor que 2, e acrescenta o valor de I, tendo um outro for dentro, que é para as colunas, dessa vez para a variável J. J igual a 0, J igual a 2, adiciona o valor de J. Então, para cada contagem, vai imprimir o valor de I e de J. No caso, seria da primeira linha e da primeira coluna, que você inseriu anteriormente. E após I e J for maior que 2, esse contador deixa de ser verdade, deixa de ser válido, e termina de imprimir sua matriz. Aqui na linha 22, nós temos um printf. Esse printf só está dizendo /n, que é para quebrar uma linha, que após imprimir a primeira linha da sua matriz, ela vai ser quebrada para a segunda linha. E assim por diante. Quanto mais linhas você for botar, mais linhas serão quebradas com esse printf, porque ele está dentro do primeiro for. Ou seja, o segundo for ainda está funcionando com o primeiro for. O primeiro for funciona com esse printf para formar sua matriz. Então, rodando o código, nós temos aqui ele pedindo para entrar com a nossa matriz, que seria com os valores da matriz. No caso, eu vou botar 1, 2, 3, 4. E aqui é a saída, aqui está a sua matriz, 1, 2, 3, 4. Então, como eu disse, ele preenche a primeira linha para ir para a segunda linha, com os valores que você determinar. Então, foram utilizados dois fors, dois para gravar os valores e dois para imprimir. Agora vamos dar um exemplo de for utilizando o contador. Na primeira linha a biblioteca de entrada e saída. Aí na terceira linha é a minha função principal, int main. Na minha linha 5 eu declarei duas variáveis inteiras, número e contador. Na linha 7, um printf no qual eu mando imprimir, insira um número positivo inteiro. E na linha 8 ele vai ler esse número utilizando, na minha linha 8, um scanf, no qual ele vai ler armazenando em número. Na linha 10, um for com um contador igual a 0, depois um contador menor do que o número e um contador somando, vai estar somando aqui. Na linha 12, um printf no qual ele vai estar imprimindo o número até o qual eu indiquei no meu compilador. Bom, aí como vocês estão vendo, insiro o número positivo inteiro, eu vou inserir o número 10 e ele contou de 0 até 10. Aí utilizamos um for para contar todos os números que vão de 0 até 10. Bom, pessoal, esses foram nossos exemplos sobre o comando for. Esperamos que vocês tenham gostado. E até mais. Um abraço.